Bom dia, amigos, queridos, irmãos amados. É um prazer iniciarmos essa semana já envolvidos com a palavra, com a reflexão, com a meditação de coisas que fazem a diferença na nossa vida. Juntos aqui no Pão do Dia. Hoje eu quero refletir com você sobre algumas palavras de Jesus quanto à ansiedade. Uma das coisas que mais me impressionam antes de qualquer coisa, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos, é que inversamente a quaisquer outros ensinamentos, de quem quer que seja, que vão perdendo a força dos seus aplicativos à medida que se distanciam do contexto em que foram ditos, as palavras de Jesus não. Parece que quanto mais distantes do momento em que foram ditas, mais pertinentes elas vão se tornando. Veja, por exemplo, isso que Jesus fala sobre ansiedade, e que falou há 2000 anos atrás, mas que poderia muito bem ter falado ontem ou anteontem. Veja se não há uma pertinência absurda nos dias de hoje. Em Mateus 5:25, ele diz o seguinte: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Bom, todos nós temos que admitir, se havia nos dias de Jesus a necessidade de se falar sobre ansiedade, que diremos acerca dos dias em que nós estamos vivendo? Claro que muito mais. Só que não é a esse aspecto mais óbvio e superficial da palavra que eu quero me ater na reflexão de hoje. Aquele aspecto da ansiedade em si mesma, o que ela pode causar em termos da depressão do sistema imunológico e tantos males que nós já sabemos que a depressão pode causar. Eu quero buscar nessa reflexão uma outra implicação dessas palavras de Jesus e um foco que me parece para o qual Jesus desvia a nossa atenção ao falar sobre ansiedade. Porque antes de falar isso que ele acabou de dizer e que eu acabei de repetir, antes disso, nos versículos 19, 20, 24, ele vem dizendo o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, onde a traça corrói, acumuleis tesouros nos céus. Depois fala, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, para que nós não nos preocupemos demasiadamente com os acúmulos aqui na terra, nesse plano, do que quer que seja, não só de dinheiro, mas de status, de poder, de influência, de acúmulos e acúmulos e acúmulos que vão inflando. Mas que ao contrário, acumulemos tesouros no céu. E para que nós não sirvamos as riquezas desta terra, mas sim que acumulemos nas mãos do Deus eterno que guarda as nossas almas. Ora, o que é que está nessa camada mais profunda? Jesus nos dizendo. É claro que ele não está dizendo, não se preocupem com nada. Sejam absolutamente zen com relação a tudo. Não, ele está, na verdade, desviando o nosso foco daquilo que é bobo, temporal e efêmero, para algo que é muitíssimo mais significativo. O que Jesus está dizendo é, preocupem-se, mas com a coisa certa. E é sobre isso a reflexão do Pão do Dia de hoje. Será que as dores, angústias que nós sofremos, referentes às coisas dessa terra, como por exemplo, o medo dos fracassos, as dores por perdas temporárias, as angústias com relação ao sustento financeiro, será que essas coisas todas não são, na verdade, dores periféricas? Será que não vêm e se apresentam mais para disfarçar uma angústia existencial que é muito maior, que é oculta em nós e que é tão insuportável quanto indiscernível para cada um de nós? E se de fato é assim como eu estou pensando que é, e estou propondo isso para vocês, então que dimensões profundas não tem essas palavras de Jesus em Mateus 6, quando não nos diz para não andar ansiosos? Jesus não nos propõe, olha que coisa impressionante,
simplesmente curarmos a ansiedade como um sintoma da seguinte maneira, não é? Ah, eu estou ansioso com relação a dinheiro, eu vou lá e ganho dinheiro para deixar de ficar ansioso. Não. Jesus está dizendo para que nós olhemos para essa ansiedade ao invés de curá-la como um incômodo, ao invés de tentar removê-la como uma verruga indesejável, da qual nós queremos nos livrar a todo custo, assumamos as angústias existenciais verdadeiras e tomemos como amigas as ansiedades certas, porque viver é ter angústias e é necessário que haja angústia. A angústia como indicadores das verdadeiras conquistas existenciais do ser que cada um de nós deve empreender. Porque em Isaías Deus já falava: por que você vai gastar o teu dinheiro com o que não é pão e a tua energia com o que não satisfaz? Gaste no ser, gaste angustiando-se em desenvolver aquilo que vale a pena. E talvez nesse ponto alguém pergunte: tudo isso é muito bonito, mas e quanto às angústias práticas do dia a dia, que também são pertinentes, as do comer, do beber e do vestir? Quanto a isso, Jesus disse que o corpo, que é mais do que o alimento, já foi dado gratuitamente por Deus, querendo dizer com isso que o alimento que vem como o seu insumo também vai ser dado, que a vida é mais do que as vestes, e da mesma maneira, aquele que deu a vida vai dar tudo o que é necessário, mas que acima de tudo nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas, com certeza, serão acrescentadas. Um ótimo dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.